Primeira coisa, tem que entender que a sua iniciativa, ela é o maior atalho, ela é a maior forma de você conseguir acelerar esse processo de quem você ama parar de beber. Mas a sua iniciativa é feita do jeito certo, né? A sua intervenção, você agir de acordo com aquilo que está acontecendo, né? Você agir de acordo com esse problema que você está enxergando. O alcoolismo, ele é uma doença, mas ele não é uma doença igual às outras, né? Não é igual quebrar o braço ou pegar uma dor de garganta. O alcoolismo é uma doença que afeta o cérebro. E o que acontece quando o álcool mexe com o cérebro? Ele faz a pessoa ter uma mudança da forma com a qual ela enxerga as coisas. É como se fosse um véu, é como se fosse um véu que fica na frente da pessoa. Quando ela está bebendo e o alcoolismo está ativo, ela tende a ter dificuldade de enxergar a necessidade de mudar. Isso torna tudo mais difícil, né? Porque uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer o seu próprio problema, tem dificuldade de calcular a ação e a reação, tem dificuldade de calcular qual a consequência daquilo que ela está fazendo para si própria e para as pessoas que ela ama. Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter mais dificuldade de se interessar e se comprometer pela mudança que ela precisa. Porque esses são os dois elementos mais importantes para a mudança de qualquer coisa na vida. Qualquer ser humano. É o interesse na mudança e o comprometimento. Porque com o interesse e com o comprometimento, a pessoa vai atrás. Ela vai buscar recurso. Ela vai buscar se preparar. Ela vai buscar auxílio se for necessário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o caminho mais rápido para quem você ama parar de beber. Esse vídeo vai ser interessante para você que sofre por conta do alcoolismo de alguém que você ama ou sofre por conta do jeito que essa pessoa, que você se relaciona, você tem um relacionamento significativo, o jeito que essa pessoa lida com o álcool, certo? E eu vou te mostrar aqui um caminho sério, um caminho baseado em ciência, um caminho que vai te ajudar a chegar na sobriedade de quem você ama mais rápido, né? Você vai ver que se você sofre por conta do alcoolismo de alguém que você ama, esse caminho que eu vou te falar aqui, eu vou defender ele até o final desse vídeo, eu vou explicar e vou te ajudar a entender o porquê das coisas. Então assiste até o final se você tem interesse nesse assunto. E esse atalho que eu quero te mostrar hoje, que acelera a sua jornada rumo à sobriedade de quem você ama, é você tomar a iniciativa de fazer essa pessoa parar de beber. Sim, mas não de qualquer jeito, né? Você aprendendo como fazer isso. Talvez você até já tenha assumido para você ou tentado tomar essa iniciativa. A questão é a seguinte, tem várias formas diferentes de você tentar fazer isso. E a maior parte das pessoas tenta fazer isso de formas que não são efetivas. Por exemplo, arrumando alguma gotinha para dar escondida na bebida da pessoa, ou até mesmo forçando a pessoa a parar ou não ter acesso à bebida, né? Forçando essa pessoa a não beber, né? Mandando, simplesmente fazendo ele escolher entre a família ou a bebida, né? Esse tipo de coisa não tende a ajudar. Isso, pelo contrário, isso atrapalha, né? Isso atrapalha no caminho. Só uma licença um pouco aqui, o som tá baixo no Instagram, gente? Como é que tá o som no Instagram? Só um minutinho, tá? Só ajustando o som aqui no Instagram. Vamos ver se melhorou agora. Só um pouquinho, tá? Beleza, a gente já vai voltar. Só tô conferindo se o som voltou. Melhorou um pouco, beleza. Então vamos lá. Eu não tô dizendo aqui que é a sua obrigação. Não tô dizendo isso. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu vejo na minha experiência e o que está escrito em artigos científicos importantes de o que acontece no cérebro do alcoolista e o que faz diferença para você conseguir fazer ele parar de beber. Seguindo um caminho que eu considero mais rápido e mais sólido para que a pessoa que você ama pare de beber e você não precise mais se preocupar com isso. Você já pensou, você já imaginou se a pessoa que você ama, ela se esforçasse para parar de beber? Eu vou fechar e abrir a live de novo no Instagram então, tá? Eu acho que o negócio aqui não tá legal. Só um minutinho aí. Você já pensou
Comenta para mim aqui se você acha que isso seria interessante. Enquanto eu vou arrumando aqui, que tem um probleminha técnico. Tá? Rapidinho aqui. Então, certo? Então, você vai perceber. Vamos ver se o som melhorou só, rapidamente. Então, o que é esse atalho, né? O que você precisa fazer para ser mais rápido, para você conseguir fazer quem você ama parar de beber? Primeira coisa, tem que entender que a sua iniciativa, ela é o maior atalho, ela é a maior forma de você conseguir acelerar esse processo de quem você ama parar de beber. Mas a sua iniciativa feita do jeito certo, né? A sua intervenção, você agir de acordo com aquilo que você que está acontecendo, né? Você agir de acordo com esse problema que você está enxergando. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: o alcoolismo ele é uma doença, mas ele não é uma doença igual às outras, né? Não é igual quebrar o braço ou pegar uma dor de garganta. O alcoolismo é uma doença que afeta o cérebro. E ela afeta o cérebro, até por conta do o álcool em si, ele estimula, ele influencia o cérebro a se modificar em algumas partes relevantes. E o que acontece quando o álcool mexe com o cérebro? Ele faz a pessoa ter uma mudança da forma com a qual ela enxerga as coisas. É como se fosse um véu, é como se fosse um véu que fica na frente da pessoa. Quando ela está bebendo e o alcoolismo está ativo, ela tende a ter dificuldade de enxergar a necessidade de mudar. E aí eu vou te falar de um artigo bem interessante que saiu na revista Journal Neuropsychiatry, até foi em 2002, né, do pessoal de Harvard e do Hospital Geral de Massachusetts, que eles trouxeram uma ideia assim eles fizeram uma avaliação, né, de o que acontece quando alguém não aceita que tem um problema com o alcoolismo, né? A pessoa que você ama, ela diz que quer beber, ela diz que não tem problema nenhum e você não vê ela se esforçando para mudar, né? Como é que as pessoas entendiam isso no passado? Achavam que isso era meramente uma defesa emocional, que a pessoa teria uma resistência meramente emocional. E esses pesquisadores, eles fizeram uma avaliação, né, para ver assim, será que é só uma coisa emocional que todos podem ter? Ou será que faz a diferença quando essa, vamos dizer assim, negação do problema, esse não aceitação, não reconhecimento do problema, ele é o quê? Uma falha cognitiva? E eles fizeram testes, né? E eles fizeram testes que mostraram que pessoas que têm alcoolismo e estão em negação, elas têm uma diminuição da capacidade de insight. Ela tem uma diminuição da capacidade, ela tem uma incapacidade de integrar informações que estão disponíveis para ela, de um modo a tirar uma conclusão óbvia, né? Que pode envolver várias partes do cérebro, várias formas, vários tipos de funcionamento cerebral. Nesse estudo, inclusive, eles avaliaram vários testes cognitivos que tinham a ver principalmente com o lobo frontal no cérebro, que é responsável pelo planejamento, que é responsável por se dar conta e integrar as informações do ambiente e chegar numa conclusão. Então a pessoa fica como mais rígida e mais como se estivesse cega, realmente, para os problemas que estão acontecendo com ela. Então o que acontece? Essa dificuldade, esse déficit cognitivo, esse estudo mostrou que ele é o principal fator que leva uma pessoa a não querer mudar no alcoolismo. Quer dizer o quê? Ela não está com o poder, ela não está em condições de enxergar tudo o que está acontecendo com ela. Mas você que está fora, você enxerga. E aí o que acontece? Você acaba se frustrando e tentando explicar para essa pessoa, você precisa parar de beber. Só que não adianta, porque isso não entra na cabeça dele por causa do mecanismo que o álcool está gerando ali. É um problema de conexão que cria no cérebro entre algumas partes do córtex pré-frontal e da parte mais emocional do cérebro, o sistema límbico, né? Que a integração desses sistemas cerebrais faria uma pessoa conseguir se dar conta. Então o que acontece? Isso faz toda a diferença do mundo. Isso faz toda a diferença do mundo.
Eu vou tirar os comentários porque, gente, o som está baixo e eu não sei arrumar. Eu já tentei. Já tentei de várias maneiras. E o que acontece? Isso é como se fosse um problema neurológico, tá? Eles fizeram uma associação, um paralelo, porque a gente tem dificuldade de perceber o que é uma lesão cerebral, né? Mas ao longo da história, ao longo da história da medicina, a gente foi se dando conta de que algumas lesões cerebrais, a pessoa tinha um problema e ela não reconhecia que tinha esse problema. Vou te dar um exemplo. Tem gente que tem uma condição chamada de anosognosia, que é um nome para dizer que a pessoa ignora um problema que ela tem. Sabia que dependendo de onde que a pessoa tem, por exemplo, um derrame cerebral, né, tem um AVC, ela não mexe o braço esquerdo, por exemplo. E você pergunta para ela, como é que você está, fulano? E talvez a pessoa, dependendo de onde é esse acidente vascular do cérebro, a pessoa não diz que está tudo bem, nega, diz que não tem problema nenhum. Pergunta, você está com dificuldade de mexer os braços? Não, não estou com nenhuma dificuldade. Então os pesquisadores começaram a observar isso, né, que se chama anosognosia, e perceberam que existem várias síndromes que causam isso. E mais recentemente a gente está percebendo também que o consumo de álcool, né, o alcoolismo em si, ele traz o quê? Um componente de anosognosia. A pessoa, por dificuldade de interpretação dessa conexão cerebral, ela tem mais dificuldade de enxergar a necessidade de mudança. E o que acontece? Isso torna tudo mais difícil, né? Porque uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer o seu próprio problema, tem dificuldade de calcular a ação e a reação, tem dificuldade de calcular qual a consequência daquilo que ela está fazendo para si própria e para as pessoas que ela ama. Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter mais dificuldade de se interessar e se comprometer pela mudança que ela precisa. Porque esses são os dois elementos mais importantes para a mudança de qualquer coisa na vida, qualquer ser humano. É o interesse na mudança e o comprometimento. Porque com o interesse e com o comprometimento, a pessoa vai atrás, ela vai buscar recurso, ela vai buscar se preparar, ela vai buscar auxílio se for necessário. Você está entendendo? E aí ela vai chegar no objetivo. Não tem como. Ninguém para uma pessoa que é comprometida, interessada e comprometida. Só que por conta dessa dificuldade de perceber por si só, é como se tivesse no incêndio. Imagina que você está na sua casa dormindo e de repente você começou a sentir um cheiro de fumaça. E aí você acorda e você vê que, poxa, teus filhos, tua esposa, teu marido, tá dormindo. E você vai fazer o quê? Você pode, letra A, sair correndo, né? Talvez ninguém vá te julgar por isso, porque afinal de contas, a sua casa está pegando fogo e você nem tem muita clareza de aonde é que está esse fogo. Então você pode simplesmente torcer para que eles acordem sozinhos e sair correndo de casa. Sumir. Se afastar e chamar os bombeiros. Ou você pode, antes de sair, tentar acordar aquelas pessoas. Ou literalmente, né, não tem por que ela não acordar. Acordar as pessoas que estão ali e falar, fulano, vamos sair da casa, olha, tá pegando fogo. Você percebe? E é essa metáfora que eu estou te trazendo, ela ilustra a posição que você está perante o alcoolismo de quem você ama. E eu não estou dizendo que você é obrigada, mas você está percebendo que por conta dessas dificuldades de processamento cerebral causadas pelo álcool, que dificultam, né, que prejudicam a capacidade dele de reconhecer o óbvio, né? Porque é isso, é reconhecer o óbvio. Esse que é o mais chocante de quem está olhando fora e pensa, mas por que essa pessoa não reconhece o óbvio? Por que está tudo ruim e ele ainda olha para sua cara e fala que gosta de beber, que não tem problema nenhum? Ou que, eu não consigo parar de beber, mas não faz nada para mudar. Você está começando a entender por quê. E você está começando a entender também, e eu vou te explicar um pouco melhor onde é que você entra nisso, mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você está nesse papel. Essa história que se desenrolou, esse enredo, né? Se a gente pensar na vida como uma história, é assim que está acontecendo. Está tendo um problema que você enxergou primeiro, e aí você, por enxergar primeiro, você vai ser a primeira pessoa a se preocupar com isso, a ficar desconfortável, a ficar tensa, angustiada por conta disso, e a pessoa que está dormindo, ela não vai se dar conta. Você está entendendo? Se você não acordar ela, se você simplesmente sair e esperar que ela, por conta própria, se dê conta, né? Tal. E às vezes você acha que não, quando começar a pegar fogo no pé da pessoa, ela vai acordar, então tá tudo bem. Será, gente? Será que essa é a melhor forma?
né? É uma opção, tá na tua mão. Mas o que você prefere ser na tua história? Né? A vítima ou a heroína da tua história? Né? Você prefere ser a vítima? Que, poxa, que tragédia, que coisa ruim. Como que foi pegar fogo nessa casa? Quem é que botou fogo na casa? O que aconteceu para pegar esse fogo? E aí você vai, né, com toda razão, se queixar do que está acontecendo, mas se você parar por aí, você vai seguir sendo só a vítima da história. E aí que o ciclo do alcoolismo ele começa a se criar. Percebe que o alcoolismo ele ele é um processo, ele é um ciclo que ocorre, que envolve a pessoa que bebe, que envolve a sociedade, que envolve você. Só que quando você quebra um componente desse ciclo, por exemplo, você sai do ciclo do alcoolismo e começa a entrar no ciclo da sobriedade, por exemplo, decidindo ser a heroína da tua história, e você começa a agir para acordar aqueles que ainda estão dormindo, que são importantes para você, você passa a ser a heroína da tua história. E você passa a participar do ciclo da sobriedade. E aí, a pessoa que você ama vai começar, né, através de estratégia, através de posicionamento, de coisas que eu vou te falar, que eu te ensino passo a passo no método ACA, de coisas que a gente vai conversar na semana ACA. Você vai conseguindo, através dessas estratégias, né, essas habilidades que são aprendidas, a criar um estímulo de mudança adaptado a essa dificuldade cerebral que o alcoolista tem. Tem um outro estudo muito interessante que eu quero te mostrar da revista Drug and Alcohol Dependence. Esse é de 2015, é da galera lá de Los Angeles, a Escola de Medicina de Los Angeles, o Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais de UCLA, de Los Angeles. Essa galera, né, o Instituto de Pesquisa Cerebral lá de Los Angeles também, essa galera fez um estudo em 2015, que publicou nessa revista, que é Drug and Alcohol Dependence, mostrando que dependentes químicos, né, e alcoolistas se enquadram nisso. Eles têm uma associação com uma mudança da atividade cerebral, da funcionalidade cerebral e a negação da doença. Quer dizer, negação, que em palavras melhores, e talvez a gente chama de pré-contemplação. Porque a gente consegue colocar o quê? A gente consegue observar com isso uma mudança de forma... Se a gente mudar o nome de negação para pré-contemplação, a gente tira um pouco daquele peso da coisa que é só emocional. Porque se é uma negação só emocional, faz sentido, talvez, você tentar colocar informações na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, agora, essa live aqui, é uma live para o alcoolista? O que você acha? Você que está assistindo desde o começo, é uma live para o alcoolista? É claro que não é uma live para o alcoolista. Por quê? Justamente porque nessa live eu estou te dizendo alterações cerebrais que fazem o alcoolista ter dificuldade de processar essas informações e de concluir coisas que são óbvias. Tá entendendo? E essa outra pesquisa, ela encontrou exames de imagem, você consegue até ver os exames de imagem que eles fizeram lá, mostrando que havia uma relação entre a conexão do córtex cingulado anterior e algumas outras regiões do lobo frontal com o sistema límbico e outras áreas do cérebro. Quer dizer o quê? O cérebro não está ligando lé com cré, tá? Falando uma linguagem mais simples. É como se algumas... Não que a pessoa está lelé da cuca, não é isso. Que ela está, nossa, não serve mais para nada, meu Deus, ela não entende mais nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mudança sensível, uma mudança mais sutil que vai envolver algumas habilidades que não são visíveis rapidamente. Você olha para a pessoa que você ama, que bebe demais, ela talvez várias coisas da vida dela ela se dê conta e ela consiga trabalhar, ela consiga estudar, ela consiga fazer coisas da vida dela. Só que quando a gente quando acessa então o assunto álcool, ou o assunto ela perceber o problema que ela tem, o cérebro vai dar meio que um tilt, se a gente contar só com a parte racional do cérebro. Tá entendendo? Então, o que isso significa? Que você está se deparando com uma doença que, por natureza, na maior parte das vezes,
A pessoa, por natureza, por conta, não é pessoal com você, não é particular da pessoa que você ama, essa doença vai fazer a pessoa ter dificuldade de perceber a mudança. Então ele não vai querer parar de beber. Isso é o esperado. Isso é o natural. Porque se o alcoolista já quisesse... Ah, não, mas o meu quer parar de beber. Se ele já quisesse, se ele já tivesse no ponto de ter interesse e comprometimento, você veria mudanças muito maiores já. Só que o problema é que essa doença prejudica essa capacidade que a gente tem de se comprometer, pelo menos enquanto ela está ativa. Conforme você for evoluindo e criando dessa maneira estratégica, que eu ensino no método ACA, para essa pessoa querer parar de beber, ela vai começar a ter mais motivação para parar de beber, e aí conforme ela parar de beber, esse tipo de alteração tende a melhorar. E ela começa a, além de manter a sobriedade, trabalhar outras áreas da vida, né, cuidando para que esse problema não retorne. Esse é o objetivo, criar uma sobriedade sólida. Então você não vai precisar passar o resto da vida, ou anos da sua vida, se esforçando para resolver o problema do outro. Não. Se você está fazendo isso, está fazendo errado. Se você está fazendo isso, você está sendo a vítima da história. Né? Você está colocando uma coisa que não é útil, não é nem boa, não faz nem bem nem para você, nem para o outro. O seu papel para acelerar essa jornada, que pode mudar, é de 20, 30 anos da pessoa, ou talvez nunca chegar num ponto em que ela mude, ela vai ter uma tragédia, né? Você pode encurtar isso para semanas, meses, agindo da forma certa. Independente se essa pessoa não quer mudar hoje. Porque o que mais faz diferença nessa parte, nessa fase em que o alcoolista não reconhece que tem um problema, não é você trabalhar com a parte racional. Ah, eu vou enviar essa live para o alcoolista. Você não entendeu? Imagina que vai mandar para o outro entender. Você olha para uma live dessas e pensa, ai meu Deus, eu quero terceirizar esse problema. Eu quero mandar um médico falar com a pessoa que eu amo. Eu quero mandar um enfermeiro lá na minha casa. Quer dizer o quê? Você, que teoricamente é a pessoa que mais se interessa pela vida dessa pessoa que bebe demais, se você pular fora, se você tentar terceirizar isso, ah não, Vitor, sabe o que é? Eu não gosto desse assunto, eu não queria ter que lidar com isso. Ok, se você não quer lidar com isso, não se propõe a lidar com isso, você vai precisar se acostumar com os resultados que você está tendo. Né? Que escolha você tem? Porque terceirizar isso daí, ninguém, se você não assume para você o papel de estar na parte da solução, né? Isso exige você olhar para você, você se comprometer com o caminho para fazer quem você é parar de beber. Então, e você pode fazer isso inclusive somente através da forma com a qual você se relaciona. E eu sei que isso é um pouco chocante para muita gente que está começando a me acompanhar, porque você talvez tenha tentado muitas vezes, e aí você não conseguiu ter resultado, e aí você não percebeu o poder que existe você se relacionar de uma forma estratégica. Ai, Vitor, mas eu não quero me relacionar de uma forma estratégica, isso é muito falso. Um relacionamento estratégico, isso aí não é natural, os relacionamentos eles têm que ser espontâneos, naturais. Isso é a maior mentira do mundo. Né? Quer uma prova disso? Porque quando você acorda, né, se você é casada, você se preocupa, sei lá, em escovar os dentes, pentear o cabelo, passar maquiagem às vezes. Por que você se preocupa com isso? Você quer manipular o outro? Porque você está sendo estratégica. Por que você penteia o cabelo quando você vai sair de casa? Por que você não usa uma roupa toda furada e rasgada quando você sai de casa? Porque você tem uma estratégia. Uma estratégia de que você quer ser vista de uma determinada forma, você quer causar uma reação nos outros, você não quer causar outra reação, você não quer que as pessoas olhem para você, isso de uma forma negativa. E se você usar uma roupa toda furada e rasgada, isso é estratégia, você já age de uma forma estratégica. Sempre. Só que você precisa tomar consciência de qual estratégia você vai usar nesse relacionamento com o alcoolista que você ama. Porque você já está usando alguma estratégia, só que essa estratégia não está dando resultado. É a única diferença. E aí você passa a ignorar ou a minimizar a importância que isso existe, que isso tem. E fica procurando soluções em outras coisas que não tem nada a ver. Quando a sua energia seria muito mais bem aproveitada e você ganharia
tempo se preocupando com aquilo que você tem controle. O jeito que você fala, aquilo que você deixa de falar, o jeito que você lida com cada situação no dia a dia. Não é uma coisa mirabolante, é uma coisa do dia a dia. Isso que faz a diferença. Mas daí você fica procurando, não, mas eu tenho que achar a clínica perfeita. Está colocando os pés pelas mãos, você está jogando um problema que é seu, da sua família, nas mãos de uma pessoa que nunca vai se importar tanto quanto você, por melhor que seja. E o elemento mais poderoso para criar mudança, principalmente quando existem comportamentos desafiadores, é através de uma relação humana. Tá certo? Você está entendendo por que não adianta aconselhar, por exemplo? Porque o conselho cai na parte racional do cérebro. Essa parte racional não está conectando direito por conta do efeito do álcool. Né? Mesmo que a pessoa não está embriagada naquele momento, o cérebro não está no 100% do funcionamento dele. E aí você vai aconselhar, a pessoa não vai ouvir. Né? Por isso que quando você aprende estratégias no seu comportamento, no seu posicionamento no dia a dia, e de comunicação, da forma com a qual você traz os assuntos, da forma com a qual você aborda as questões do dia a dia, você vai, ao invés de criar resistência na pessoa em parar de beber, você vai quebrando essa resistência. Você vai tirando essas pedras do seu caminho. E você vai criando interesse no alcoolista em parar de beber, porque você vai aumentando o interesse em parar de beber. Mesmo antes dele perceber com clareza que ele precisa parar de beber, vai ficar uma pulguinha atrás da orelha que cada vez vai crescer. E ele vai começar a se incomodar e vai querer que alguma coisa mude e vai se encaminhando para o lado da sobriedade e as coisas vão indo. Você entende? Essa estratégia cria esse tipo de efeito. Não é colocar a goela abaixo, você vai mexendo com a parte da motivação, com o sistema um pouco mais para baixo do cérebro, não é o racional. Você trabalha com o sistema de recompensa cerebral, estrategicamente, através de habilidades de comportamento e comunicação. Né? E eu recebo mensagem todo dia de gente falando assim, olha, Vitor, eu tô mal, Vitor, eu tô desesperada, Vitor, eu tô chateada, por quê? Porque eu quero que o meu marido pare de beber e eu não sei nem por onde começar. E quando ela percebe que a cada dia, né, ela vai fazendo força, mas ela se percebe dando tiros no escuro, né, que vão deixando ela cada vez mais distante do objetivo. E daí entra em desespero e começa a nutrir crenças limitantes, né, do tipo, ninguém me apoia, então é impossível. A família dele não ajuda, então eu também não vou ajudar. A minha família fala que é para eu ir embora e eu sou obediente, né? E essas crenças limitantes, elas vão te afastando de se preocupar com o que vai te trazer resultado. Que é o que você tem controle. São as suas atitudes, é como você encara as coisas. Isso começa desde já no aquecimento aqui que a gente está fazendo, desses vídeos aqui introdutórios. Como é que você leva esse projeto adiante? Quanto você leva isso a sério? Quanto você assiste isso pensando, eu vou ver aí só para ver se tem uma dica milagrosa, fácil, rápida, imediata, para ver se vai dar certo. Você já vai mais ou menos, você já chega entrando de costa. Como é que um negócio desse vai dar certo? Experimenta fazer qualquer coisa com essa postura. Não anda, né? Então o que acontece? É melhor, mesmo que você esteja perto de pessoas que estejam fazendo tudo errado, é mais forte uma pessoa que sabe lidar do jeito certo do que 15, 20 pessoas que estão tentando ajudar, mas não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. É muito melhor uma pessoa que sabe do que 15 que não sabe. Né? E no curso ACA tem várias provas disso. Né? Tem várias provas disso. Eu tenho uma aluna, inclusive, que ela me contou que o marido dela bebia há mais de 60 anos, direto. Nunca tinha parado de beber. Ele só começou a reconhecer que precisava parar de beber e começou a ter períodos de sobriedade cada vez maiores depois que ela começou a aplicar as técnicas do método ACA. Sem o apoio dos filhos,
nem dos amigos dele, de ninguém, né? Então isso é possível através dessa postura, né? Porque as pessoas em geral elas não acreditam na possibilidade da mudança. Por quê? Ou porque elas não se importam e aceitam que a coisa não mude, ou porque elas nunca viram isso mesmo. Nunca viram isso na realidade delas. E como é que uma pessoa vai poder acreditar numa coisa que ela não conhece, que ela não sabe, que ela não viu, né? Então, você precisa tirar da cabeça, né? Já que esse é o caminho mais rápido. Você se decidir, você se entender como a heroína da tua história. E tirar da cabeça um lixo mental do tipo, ninguém muda ninguém. Tem gente que fala isso, ninguém muda ninguém, mas o mundo muda quando você muda. Você já pensou, já percebeu como essa frase não faz sentido? A gente muda os outros o tempo todo. E a gente está sendo mudado pelos outros o tempo todo. Tem teorias que falam, inclusive, muito interessantes, recentes, assim, da neurociência, que estão tentando trazer isso em artigos científicos. Que mostra que o cérebro humano, muito possivelmente, é conectado um com o outro. Que a gente tem redes neurais que são conectadas. Mesmo um cérebro é conectado com o outro de uma forma ou de outra. Então, quando muda alguma coisa estratégica, consciente em você, você muda o outro. Você muda o outro. E quando o alcoolista fala assim, mas se você quer que eu pare de beber, né? A boa pergunta é essa, Rita. Boa pergunta, obrigado por essa pergunta. É a seguinte, e se eu assumir essa posição de ser a protagonista, de ser a heroína da minha história e acordar as pessoas que ainda estão dormindo nesse incêndio, e se ele olhar para minha cara e me falar assim, então eu não quero mais ficar com você e eu vou achar alguém que me aceita do jeito que eu sou. E aí? O que você vai fazer? Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ele só vai falar isso se for acionado nele um mecanismo de resistência. Se ele se sentir acuado, se ele se sentir controlado, se ele sentir que ele está recebendo uma pressão maior do que ele está conseguindo lidar naquele momento. Se ele achar que você de repente virou inimiga dele. Se você tiver um pouco afiada demais, um pouco para frente demais, isso tende a acontecer. Ou no início também isso pode acontecer. No início, você agindo certo, a pessoa pode começar a ter esse tipo de reação, mas daí num contexto que a gente chama de explosão comportamental. As alunas do curso A, que elas aprendem técnicas para alimentar o comportamento da sobriedade e para parar de alimentar o comportamento de alcoolismo. Né? Alimentar o lobo do alcoolismo e não alimentar o lobo alimentar o lobo da sobriedade e não alimentar o lobo do alcoolismo. Vai tirar o alimento do lobo do alcoolismo. Só que o alcoolista, ele é muito apegado ao lobo do alcoolismo, porque ele foi reforçado ao longo de muito tempo. Então, quando você começa a esvaziar a comida do lobo do alcoolismo, ele vai reclamar, ele vai chorar, ele vai latir. E às vezes esse latido, vamos dizer assim, é essa frase. Então eu vou achar alguém que me aceita como eu sou. É que olha já a confusão que tem nesse papo. Alguém que me aceita como eu sou. A pessoa está achando que ela é o álcool. Ela está achando que ela é o alcoolismo. E olha como é que mora a confusão. É uma confusão muito grande na cabeça dela para ela dizer alguma coisa assim. Você não aceita como eu sou. Não. Você é justamente o oposto. Você está interessada na pessoa. Está entendendo? Então, é importante por isso que é importante você conhecer o caminho, né? E não fazer só um pedaço das estratégias. Uma coisa aqui, outra coisa perdida ali. Você ter o mapa completo nas suas mãos. Para você não se surpreender com algo que pode ser um sinal de erro ou pode ser um sinal de você estar indo pro lado certo. E que você precisa se manter dessa forma. Tá entendendo? E vai reclamar. Vou pegar alguém que me aceita do jeito que eu sou. É igual uma criança. Ou um adolescente que começa a querer fazer uma chantagem, um jogo de poder.
E aí, se você estiver meio desatenta ou não entender o que está acontecendo, você vai fazer o quê? Você vai começar a recuar. Você vai começar a dizer, não, mas não é bem assim, e vai voltar para o que era antes. Porque isso só acontece ou se você está acuando ele, né, deixando ele muito pressionado, demais, né? Quando você vai tosquear uma ovelha, você não arranca o couro dela. Para tosquear a ovelha, né, para tirar a lã, você não arranca o couro dela. Tem que ser na medida certa. Né? Ou se você está arrancando o couro, ou às vezes quando você está fazendo de uma forma certa e isso acaba sendo só uma forma de tentar manter as coisas como estão. Mas daí tem antídotos para isso. Né? E tem gente que pensa assim, Vitor, mas sabe o que é? Isso aí é muito complicado, eu vou simplesmente cuidar de mim. Esse é pra mim, eu acho que assim, eu tô cansada, eu vou simplesmente cuidar mais de mim. Né? E vou torcer para que o melhor aconteça, vou colocar ele nas minhas orações e vou largar a mão de fazer isso. Eu vou te fazer uma pergunta e você pensa sinceramente, porque essa é a tua vida e quem vai viver com a decisão disso é você e a tua família. E, né, você pode escolher o caminho que você achar mais interessante. Mas eu vou te convidar para pensar numa coisa. Se simplesmente deixar esse negócio ao próprio destino, correndo o risco de piorar, correndo o risco de uma tragédia acontecer, isso te deixaria mais em paz ou menos em paz? Isso te deixaria mais satisfeita com a sua vida ou menos satisfeita com a sua vida? Porque às vezes a gente confunde lutar pelo que é importante para nós com parar de cuidar de si. A gente tem muita coisa que se a gente não lutar para resolver a nossa vida, e coisas que são trabalhosas, desafios realmente, você acaba criando uma vida muito, muito pobre, uma vida infeliz. Porque você tem coisas, quando a coisa é importante na sua vida, não dá para simplesmente fugir. É tipo assim, sabe o que é, Vitor? Eu vou parar de tentar me exercitar porque me cansa. E aí eu vou parar de fazer isso e eu vou começar a cuidar melhor de mim. Eu vou chegar em casa, vou me jogar no sofá apenas. Você vai pagar um preço muito caro por isso. Você está entendendo? Cuidar de você é você resolver os problemas que acontecem na sua vida. É você resolver aquilo que se apresenta para você. De importante, de relevante. Não é você simplesmente começar a abandonar os relacionamentos quando começa a ter problema. Né? E a maioria faria isso. Porque a maioria vive numa doença de que, ao mesmo tempo que essa sociedade estimula o alcoolismo e aplaude o alcoolismo, que ninguém consegue mexer com nada. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre uma coisa que diminui o consumo de álcool em menores de idade. Isso não é eu que estou falando, gente. Isso tem pesquisas sérias avaliando a nível populacional em países que fizeram esse tipo de controle, que diminuíram o consumo de álcool por menores de idade. Só que 15% é a estimativa que a gente tem da venda do álcool ser para menores de idade. E menores de idade estão no momento de crescimento cerebral ainda, estão se desenvolvendo, o cérebro não está pronto ainda. E aí quando coloca o álcool, você vai estragar o cérebro. Né? Não é que todo mundo vai estragar o cérebro, mas isso vai prejudicar, vai aumentar o risco de uma série de coisas. E uma medida que pode mudar isso, que aparece nos artigos sérios sobre isso, é aumentar os impostos da bebida. Mas ninguém mexe com os impostos da bebida. Vão mexer com o imposto de tudo, mas da bebida não vão mexer. Por quê? Porque ninguém se importa com você, meu amigo, minha amiga. Ninguém se importa. Ninguém se importa com a tua família. Ninguém se importa. Apesar de que 10% da população brasileira, a gente tem dados de que tem alcoolismo, é muito natural olhar para o alcoólatra e achar ele um babaca, um idiota, uma pessoa mau caráter, egoísta, e o comportamento dele muitas vezes vai corresponder a essas características. Por quê? E ao mesmo tempo ignorar todo esse mecanismo de funcionamento cerebral que está por cima da personalidade de quem você ama. E aí você vai jogando a pessoa que você ama para o covil de leões. Enquanto você tenta cuidar de você. Porque na aparência, no raso, no superficial, parece que a pessoa tá tomando uma decisão racional e consciente. Mas ela não está.
Ela não tá, por tudo isso que eu tô te falando aqui agora. Então, o que você precisa fazer? Né? O jeito errado de você fazer isso, e você precisa cuidar para não fazer isso, é você procurar a opinião de quem não entende do assunto, né? Ou que tem uma visão do assunto diferente da sua. Porque eu vou te falar, apesar de toda essa quantidade enorme de estudos científicos sobre o álcool, sobre como o álcool afeta o cérebro, sobre como a família pode interferir nisso, como um relacionamento pode fazer quem ama parar de beber, tem gente que defende o oposto. E olha, tem lugar para todo mundo, né? As pessoas têm valores de vida diferentes. Vai ter gente que vai falar outras coisas. Só que a maioria das pessoas que falam que não tem o que fazer, elas estão falando uma mentira, né? As pessoas que dizem que não tem o que fazer, elas estão falando uma mentira. Porque tem o que fazer, porque tem pessoas que já conseguiram. Então por que você não conseguiria? Então, cuidado quem você vai ouvir. Presta atenção em que tipo de pessoas você escuta. Porque às vezes você está ouvindo uma pessoa que está numa posição de autoridade, mas ela não entende do assunto. E aí não adianta nada, né? Cuidado com isso. E aí o que você precisa fazer? O jeito certo é você primeiro, antes de qualquer coisa, você decidir o que você quer. Eu te apresentei o caminho mais rápido. Eu te apresentei aqui o caminho que eu acredito que pode te trazer uma vida melhor para você e para as próximas gerações. Eu te apresentei aqui um caminho em que você toma a iniciativa e você é o foco. E o trabalho é em cima de você. Para você melhorar o seu jogo. Para você melhorar o jeito que você lida com as pessoas. Para você melhorar o jeito, inclusive estrategicamente relacionado ao alcoolismo. E eu te falei aqui que vai ter gente, igual o psicólogo da Priscila está falando aqui, que orientou ela a largar de mão o marido dela. Desista do seu marido. Isso é uma coisa que a gente chama de iatrogenia na medicina. O que é iatrogenia? É quando um profissional ele usa um recurso que não é validado cientificamente, que causa mal. E aí a pessoa tem um prejuízo por conta daquela orientação. Porque assim, um psicólogo ele não é responsável, e inclusive não é correto, ele falar para você abandonar um relacionamento, a não ser que ele coloque a devida proporção a isso. Né? E te ofereça opções. Quando uma pessoa fala, ou você ajuda o seu marido que bebe demais a parar de beber, ou você cuida de você, isso é uma iatrogenia. E é uma falácia, porque não é verdade. Inclusive, cuidar de você é cuidar do teu casamento. Cuidar de você é cuidar do teu filho, da tua filha. Isso é cuidar de você. Não dá para excluir da equação. Eu vou fingir que eu não tenho que cuidar da saúde do meu coração. Você vai se ferrar, porque não tem como, vou cuidar de mim, mas eu vou cuidar só de um pedaço de mim. Não dá. Não dá. Você está entendendo? Não dá. Então você tem que escolher a pessoa que você vai ouvir e decidir. Decidir o que você quer, porque ninguém vai decidir por você. Não é porque é possível que você é obrigada. Não é porque você está nessa situação que o outro é doente, então agora você é obrigada. Não. Vamos falar sério aqui. Você não é obrigado a nada. Esse problema está se apresentando aí. Não é culpa de ninguém, mas está aí. Você precisa decidir. O que você quer fazer? Porque quando você não decide, você está tomando também uma decisão. Nesse caso, de ser parte do problema. Né? A gente não precisa ser parte da solução, não é obrigado. E nem todos... Ser parte da solução não é para todos. Não é para todos, não é para qualquer um. Gente que não se compromete, gente que quer viver do jeito que está, gente que aceita sofrer, gente que quer continuar sofrendo. Se você é esse tipo de pessoa, ser parte da solução é incompatível com você. Porque ser parte da solução é lutar, sim, para fazer quem você vai parar de beber, como uma coisa importante na sua vida. Entendendo que isso é importante para você. Então você precisa decidir o que você quer.
E depois que você decidir se comprometer, aí sim é o momento de você ir atrás ou você acessar o caminho, você ter um método em mãos. Você, por exemplo, fazer um treinamento de habilidades, de comportamento, de comunicação, que é exatamente o que eu ensino no método ACA. Então é você estar dentro do curso ACA, quando abrir as inscrições. E eu vou te dar um exemplo, por exemplo, uma forma de você começar a mexer com essa estrutura do cérebro dele, possível, tá? Não é a única, mas para você começar a ter uma ideia aqui. Se hoje, por exemplo, você bebe com ele, você bebe com ele, ou você fica com ele enquanto ele está bebendo, começa a mudar isso. Começa a se posicionar de uma forma diferente. Você não vai lá e falar, você não beba mais porque eu sou melhor que você. Não, você não bebe com ele e você privilegia fazer coisas na sobriedade. Você não vai só... porque se você simplesmente parar de beber com ele, você bebeu sempre, ele pode achar isso uma rejeição. Então, para não criar essa confusão, você só redireciona um pouco. Você está entendendo? Isso é uma pequena parte que não vai ser fácil. Mas se você é do time que prefere o fácil e não o resultado, você é do time da vítima. E a vítima não consegue ser feliz. A vítima nunca consegue nada. Agora, se você está disposto a ser o herói ou a heroína da tua história, da tua vida, que só você sabe o que é, só você sabe o quanto isso importa, aí eu acredito que os caminhos vão se abrindo, porque daí você se compromete. Você não faz as coisas de qualquer jeito, você se compromete a fazer certo. Você se compromete, você dá prioridade para isso. Você leva isso a sério. Você entra no jogo para ganhar. Quando você decide, quando você tem claro para você o porquê que você está fazendo isso. Porque quem tem um porquê forte, suporta qualquer como. Né? Se é importante para você, você dá um jeito. Né? E eu tô aqui te falando sobre um caminho que existe que você pode trilhar. Validado, testado. Né? Você está começando a ouvir falar agora. Certo? Então esse é o caminho mais rápido que eu acredito que você pode ter para fazer quem você parar de beber. Gostou desse conteúdo? Clique em curtir, me conta nos comentários o que você achou. Se inscreve em todas as minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!